Quando a caravana chegou a Redemption, a poeira vermelha do deserto parecia mais densa, como se o próprio solo recusasse novos visitantes. O sol queimava a terra com uma fúria incomum, e os corvos empoleirados nos postes de telégrafo não se moviam. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo ranger das rodas na terra seca. Redemption era agora uma cidade fantasma, mas os viajantes juravam que viram uma figura parada à porta da antiga capela. Diziam que Redemption floresceu rápido demais. Ouro, gado, ferrovia. Uma bênção sobre o nada. Mas a cidade vendeu a alma por crescimento e prosperidade. Quando Malachi Greaves chegou, trajando preto e com olhos fundos, foi recebido como salvador. Trazia uma bíblia com capa de couro costurada à mão, ou, como sussurravam alguns, costurada com pele humana. O reverendo não pregava como os outros. Suas palavras ardiam nos ouvidos, como se houvesse veneno em cada verso. Ele dizia que a salvação estava enterrada sob a cidade, e que o sangue do deserto alimentaria a colheita dos justos. Os moradores, embriagados por ouro e milagres, aceitaram. E quando os primeiros sumiços começaram, ninguém ousou ligar os pontos. A capela que ele construiu era errada. Não apenas feia, menos era torta, como se resistisse ao espaço ao seu redor. As janelas eram de vidro escurecido. A madeira parecia apodrecida mesmo sendo recém-cortada. E o sino tocava sozinho nas madrugadas. Alguns ouviam o som do sino mesmo estando longe da cidade, como um chamado que vibrava nos ossos. As missas ocorriam à meia-noite. Malachi vestia mantos tingidos com um líquido viscoso, e os fiéis de olhos fechados balbuciavam palavras numa língua que não era deste mundo. Quem tentava observar escondido sentia náusea, sangrava pelos ouvidos ou simplesmente desmaiava. A polícia local, menos composta por 3 homens e um xerife velho, foi avisada. 2 dos homens sumiram no dia seguinte. O xerife Thomas Coyle era homem duro, mas nunca havia lidado com algo assim. Foi até a capela à luz do dia. Armado com espingarda e mandado judicial, encontrou as portas abertas. Lá dentro não havia altar, mas um buraco profundo no centro, exalando um cheiro de carne queimada e ferro. Quando a volta parecia diferente, menos calada, com os olhos vidrados e voz arrastada, ele nunca mais falou do que viu. Poucos dias depois, Coyle entrou em sua cela, trancou a porta por dentro e começou a pregar para a parede. Porro! Então arrancou os próprios olhos com uma colher enferrujada. Antes do desfilza, escreveu com sangue: Malachi vê por nós. Agora a cidade mergulhou num silêncio espesso. Os sinos continuavam a tocar, mesmo sem vento. As crianças desapareciam primeiro, depois os jovens. Alguns pais os entregavam de bom grado, dizendo que o cordeiro deve ir ao abate para que o rebanho prospere. A loucura se espalhava como doença, e os que resistiam eram caçados por seus próprios vizinhos. As últimas famílias fugiram à noite, sem levar nada, deixando portas abertas e janelas quebradas. Os que ficaram desapareceram, um por um. Os registros da cidade cessam ali. Os mapas apagaram Redemption, como se nunca tivesse existido. Mas os trilhos de trem ainda levam até lá. E vez ou outra, algum curioso aparece em busca do ouro perdido. Foi o caso de um grupo de 4 homens em 1893. Tinham mapas antigos e ouvidos, moucos aos avisos dos nativos. Diziam que atrás da capela havia um poço onde ouro escorria das paredes. Quando chegaram, encontraram a cidade intacta, mas coberta por uma camada fina de cinzas, como se o tempo tivesse queimado tudo ao redor. A capela ainda estava de pé, mais escura do que nunca. O sino tocou assim que atravessaram os portões da cidade. Um deles jurou ter visto rostos nas janelas, mas os vidros estavam cobertos de poeira por dentro. E havia pegadas recentes na frente do templo, mesmo sem sinal de vida ao redor. Entraram. A escuridão os engoliu de imediato. As lamparinas tremeluziam como se lutassem contra algo invisível. Um deles desceu até o altar, ou o que restava dele. Lá embaixo encontraram uma cripta feita de ossos, com inscrições em sangue seco nas paredes. No centro, um púlpito com a Bíblia de Malachi aberta. Ela respirava assim, o couro da capa inflava e desinflava lentamente, e as palavras em suas páginas se reescreviam sozinhas. Quando um dos homens tentou fechar o livro, teve os dedos arrancados por dentes que surgiram entre as páginas. Ele gritou, mas a capela abafou o som como se fosse um túmulo selado. As paredes começaram a pulsar, exalando vapor quente e gemidos. Do buraco central, surgiram mãos, menos centenas, menos agarrando um dos homens pelas pernas e o arrastando para baixo. Seu corpo desapareceu em segundos, deixando apenas sangue fervendo no chão. Os outros tentaram fugir, mas as portas estavam seladas por dentro. O teto se abriu lentamente, revelando o céu negro sem estrelas. Vozes começaram a sussurrar dentro de suas mentes, prometendo glória, eternidade e a visão de um Deus que não conheciam. Um dos homens caiu de joelhos, chorando e sorrindo ao mesmo tempo.
antes de cortar a própria garganta com a borda da lamparina. O terceiro correu para os fundos e descobriu uma escada estreita que levava ao subsolo. Lá, viu algo impossível. Os corpos dos moradores de Redemption estavam empaiados em pé, alinhados como congregação, olhos costurados com arame e bocas abertas em cântico mudo. E no centro, Malachi Greaves. Ele não havia envelhecido nem morrido. Estava suspenso no ar por correntes finas presas aos ossos das costas. Seus olhos brilhavam com luz dourada, e a voz que saía de sua garganta era múltipla, menos dezenas, talvez centenas falando juntas. Ele abriu os braços e sussurrou: "Você veio para a última ceia." O homem tentou atirar, mas a arma explodiu em sua mão. A dor o cegou. Quando acordou, estava no púlpito, diante da Bíblia viva. Suas mãos seguravam o livro. Seus olhos haviam sido arrancados, e sua voz, agora rouca, pregava os versículos que se escreviam sozinhos. Anos depois, quando um caçador de mitos encontrou a cidade, a capela ainda estava de pé. Mas agora havia dezenas de corpos sentados nos bancos, todos petrificados, como estátuas de carne, com sorrisos congelados. No altar, uma nova figura pregava. Um homem de olhos vazios e pele costurada. O nome no púlpito era outro, mas a voz era a mesma. A Bíblia ainda respirava. A madeira ainda chorava sangue. O sino ainda tocava. E Redemption seguia viva, alimentada por novos fiéis, novas oferendas. A estrada pela não existem mapas, mas todas a encontram. Porque há algo na poeira do deserto que chama, algo que sussurra nos ossos. E todo homem perdido no caminho escuta o chamado. O deserto tem fome. E Malachi nunca deixou de pregar.